Esta introdução ao JavaScript permite-nos então começar no mundo do JavaScript, mas vamos então concretizar um pouco numa página HTML para não ficarmos só dentro do código e da algoritmo. Eu vou criar aqui um conjunto de botões, alguns com IDs, outros com classes, que são chamados seletores. Um ID representa um elemento único numa página, a classe representa um elemento que pode existir mais do que... com regras que podem existir mais do que uma vez. Um seletor pode existir mais do que uma vez. Por exemplo, posso ter uma única secção hero e posso ter vários botões com a classe grande. Eu vou aqui definir alguns desses botões e algumas dessas classes e IDs. Então, o que eu vou ter aqui vai ser um container com um conjunto de botões que tem vários IDs, um seletor único na página e várias classes, um seletor que pode ser repetido. Tenho um botão que faz uma ação. Aqui também tenho um conjunto de estilos que definem como aqueles botões estão definidos. O big é, portanto, um pouco maior. Eu posso ter um evento onClick literalmente escrito no HTML e não tem problema, mas a tendência hoje é realmente utilizar o addEventListener, portanto um script dentro do próprio main.js. O que é que eu também tenho aqui a acontecer? O document getElementById, que obtém um elemento do HTML pelo seu ID e atribua uma variável. Faço a mesma coisa com este main.button, ok? O main.button aqui e aqui o action.button. Neste action.button faço addEventListener, ele fica a ouvir que se houver um clique, ele vai executar esta função. Isto é uma sintaxe um pouco esquisita, nós nunca abordámos esta sintaxe, mas para já a gente pode simplesmente assimilar que é assim que se escreve e depois com o tempo perceber que ele precisa de um texto e precisa sempre de uma função a ser literalmente enviada para ali para dentro. Mas para já, se simplesmente quiserem olhar e perceber que é assim que funciona, não tem problema, porque eu durante 3 anos fiz isso. Durante 2 anos, para não parecer tão mal. Vamos clicar no Action e o que é que ele fez? Ele pegou no main.button aqui, mudou o innerHTML para wow que cena. Ele mudou este innerHTML, o HTML interno, para wow que cena. E podem até colocar no HTML mesmo aqui que ele vai correr. Se eu meter strong, ele vai correr o cena. Se eu clicar ali no action, cena ficou a negrito, ok? Como é que eu posso também adicionar outros botões? Há 2 maneiras. Eu aqui preciso ter uma referência para o main container. Vai ser algo muito semelhante ao que está aqui. Main container. Para eu adicionar um novo botão, eu tenho de adicionar o que já existe naquele innerHTML e adicionar mais alguma coisa, ok? Então, main container.innerHTML vai ter de ter mais alguma coisa. O que eu escrevi aqui foi o main innerHTML passa a ser o que houver lá mais o que eu entender e eu posso literalmente codar isso no próprio string. Ele vai fazer isto, ok? Muito cuidado, não podem usar o mais igual aqui, é uma exceção, uma questão de operadores que não deixa funcionar dessa maneira, mas desta maneira funciona. Eu clico no Action, mudou aquele botão e adicionou ali um botão chamado Wow. Uma maneira mais controlável de fazer esta adição é criando realmente elementos de raiz, usando funções específicas do DOM. Faço const new button igual a document create element e este elemento que eu vou criar vai ser um button. Eu agora criei o quê? Um button. Eu preciso setar o innerHTML, a parte que está aqui dentro deste button. Então bora lá. New button. InnerHTML igual a wow. E eu, em vez de fazer esta tralha toda, eu só tenho que fazer main container append child, porque ele olha para dentro de si, para os children que lá tem e adiciona outro. Este new button vai então fazer a mesma coisa do que eu fiz aqui. Mas mesmo que sejam mais linhas de código, esta maneira é mais controlada. É mais fácil eu, por exemplo, adicionar estilos a este botão. Porque também é possível eu manipular os estilos de qualquer elemento do HTML. Pensem, por exemplo, o main button. .style e aqui meto qualquer elemento do CSS com camel case. Portanto, background, não é tracinho, é letra maiúscula, color, igual a, sei lá, aqua. Passa a ser de outra cor. A mesma coisa, para este new button. Passou a ser daquela cor.
E se eu quiser manipular o elemento em si que foi clicado? Por exemplo, aqui eu tenho o Action Button, e se eu quiser modificar o Action Button, eu posso fazer só Action Button e mudar o inner HTML para outra coisa. Até aqui tudo bem. O problema... mudou para outra coisa ali o botão. O problema é quando eu tenho vários itens, uma lista inteira, uma tabela de 100 itens, e todos esses 100 itens podem-se modificar eles próprios. O que eu vou aqui fazer vai ser, para não manipular todo o botão individualmente, o que eu vou fazer é utilizar uma lista e fazer uma manipulação dinâmica. Qualquer botão, com uma regra, né? No caso vai ser a classe ser BTN, se for clicado, ele muda-se a si próprio para outra coisa qualquer. Só que eu preciso de aprender o Document Query Selector. Document Query Selector, ele vai usar os seletores do HTML, do CSS, para apanhar o primeiro elemento que obedeça a uma regra. Por exemplo, vou apanhar o primeiro elemento que tenha uma classe BTN. Aqui eu tenho de fazer Add Event Listener e utilizar a mesma sintaxe, clique e um evento aqui. E aqui o primeiro botão que vai ser apanhado vai ser este botão 1. Se eu clicar nele, ele vai mudar o seu texto para o que cena. Como é que eu seleciono esse botão se eu não tenho aqui uma referência e a partir de vou assumir que também não tenho uma boa maneira de o apanhar? Eu posso entender que este evento ele foi clicado em algum lado. Portanto, esse algum lado chama-se alvo, target. O target é o botão em si que foi clicado. Inner HTML vai ser... Uou, que cena! É o primeiro BTN, não importa que tenha ID, este é o primeiro BTN que o Query Selector vai apanhar. Portanto, é suposto eu quando clicar naquele botão, ele mudar. A ideia é, em vez de utilizar o Query Selector, utilizar o Query Selector All, ok? Todos os BTNs, só que aqui é que já é um bocado mais chato, porque este Add Event Listener tem de ser adicionado um a um. Então, vamos lá trabalhar isto parte a parte. Tenho aqui todos os botões, const botões. Fiz aqui, selecionei, fiz Ctrl K-C para comentar. O que vai acontecer aqui é que eu tenho de fazer um for each aos botões e a cada um deles atribuir um evento. Então eu tenho que fazer botões, é um array, é um iterável, eu consigo fazer for each. Se eu tiver dúvidas do que é que uma coisa tem ou não tem, porque isto aqui, estes botões, ele não é um array. Se eu fizer aqui botões, ele é um node list. Ele tem acesso a coisas como o for each, mas aquele map filter que a gente aprendeu não tem, tá bem? Por isso a gente teria de transformar num array fazendo este spread operator e para já não é necessário. Ele agora é um array, mas para já a gente pode continuar como está. Botões. Para cada botão, eu vou... Até posso para já fazer um console log o botão. Dá-me, ó, todos os botões que estão aqui. A ideia aqui é eu atribuir ao botão Add Event Listener, a cada um desses botões. Se eu clicar em qualquer um, tenho um evento, uma arrow function, se for só um argumento, não preciso pôr parênteses ali. E target inner HTML passa a ser... Ai, fui clicado! Que agora fiz uma manipulação dinâmica. Qualquer elemento que obedeça a esta regra vai ter este output quando é clicado. Ó, todos eles foram agora clicados. Uma curiosidade, só para finalizar, a gente deu o inner HTML, se alguma vez trabalharem com o input é para fazer formulários, que é uma coisa muito normal no HTML. Não existe input, eu aqui até posso fazer um ID muito rapidamente, ID main input, ID igual a main. Então aqui vamos fazer const input igual a document get element by ID main. Outra coisa, o Query Selector precisa do pontinho para a classe e do hashtag para o ID. O getElementById não, também nem o getElementBy class name. Input não é ponto inner HTML, porque o input não tem nada ali, ó. Aquele input ele funciona, não precisa ter um closing tag. Por isso input.value igual a Diogo, para eu ter a manipulação do conteúdo do input, tá bem? Muito bem.